Olá, estamos começando o segundo episódio do JacubaCast. Estamos de volta aqui na segunda temporada. E agora faz parte aqui da bancada esse homem que tem o dente mais branco da Yuma. Ele que é mais melhor do que um jacá de pitoba bem madurinha. Exatamente. Sabe aquela que acaba aperta assim, chega a bicha pula, não tem? Aquela que é boa. Boa demais. Um jacá de manga fiapa, assim, bem madurinha, daquela que você... Lá da salinha de baixo. Lá da salinha. De Deus Neto, seja bem-vindo ao JacubaCast. Tamo junto. Vamos tocar esse projeto pra frente e atendendo aqui a pedidos, porque esse caba foi solicitado aqui no JacubaCast. Nosso primeiro convidado, quem é, de Deus? Dr. Danilo Barros Bezerra. Seja bem-vindo, Danilo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Me sinto muito feliz de estar aqui e de suceder uma lenda inhumense, o senhor João Moisés, quem eu tenho muito respeito pela história e me sinto muito feliz de sucedê-lo aqui. Seja bem-vindo, Danilo. Vamos conversar aqui sobre vários assuntos. Eu quero que você se sinta à vontade aqui no JacubaCast e vamos tocar o barco pra frente. Aqui a gente quer que a galera ali conheça, quer que o pessoal conheça quem que é o vereador Danilo, como era, como cresceu, onde cresceu e tudo. E aí a gente quer começar pela parte da sua infância. Como foi a infância do Danilo aqui em Yuma, Sítio Velho, nos Cocos, brincou bastante. Boas lembranças, boas lembranças. A minha infância aqui foi muito boa. A gente tem uma roça ali no Coco, e aí tem outra ali no Sítio Velho. São nos dois sentidos de Yuma, né? Tem uma no sentido rock e outra no sentido baixo. Então, desde novo, sempre a gente, para ir para os dois, passava em várias comunidades aqui de Yuma. Então, eu sempre tive muito conhecimento com as comunidades inhumenses, né? E a minha infância foi muito boa. Quando tinha esses feriados prolongados, principalmente, a gente sempre estava indo passar 2, 3 dias lá no Coco. Meu pai sempre gostou de casa cheia. Então a gente sempre, ele mesmo convidava muita gente da família e aí dizia pra gente convidar os amigos também. Então, Semana Santa, então? Cara, Semana Santa lá tinha época de ter, sei lá, 20, 25 pessoas em casa. Era uma loucura boa. Eu acho que a única reunião da família Bezerra foi feito aqui na Yuma, foi lá, não foi? Foi. Teve um encontro, tá aí, você lembrou bem. Teve um encontro da família Bezerra aqui, e foi realizado aqui em Yuma, né? O primeiro encontro da família Bezerra, e foi lá no Coco. E tinha muita gente, a maioria das pessoas eu nem conhecia. Gente de Pionônio, de Fronteiras, de São Luís do Piauí, de São João da Canabrava, daqui de Yuma, muita gente mesmo. Até hoje tem, né? E assim, foi bom esse encontro. Eu acho que a gente deve promover mais vezes. Deve, porque nesse aí eu não vi, não. Acredita? Pegou falta? Peguei, pai foi de bicicleta lá da Salina até aqui na Yuma pra poder pegar o carro lá na Casa de Santo, pra ir que saiu os carros daqui pra ir lá pros Cocos, que foi nos Cocos, né, o encontro. E eu não vi, moço. E aí depois todo mundo me falando que foi bom, que tinha muita gente, eu fiquei doido pra ter participado desse negócio. Cara, nossa, então assim, a infância foi muito boa aqui. Aqui eu estudei aqui em Yuma até a 4ª série. Do Jardim 1 até a 4ª série. Na escolinha. Instituto Educacional Yumense. Um dos frutos da escola. Eu acho engraçado que aqui na Yuma tem uma coisa que a gente ignora meio que o nome dos estabelecimentos, né? Instituto Educacional Yumense. Mas é Escolinha de Maria Amélia, né? Escolinha de Maria Amélia. Tenho muitas boas lembranças de lá. Dela, Dona Maria Amélia, a merendeira, Maria Antônia, Nuquinha. Danilo tem pessoal cara que era aluno sapeta. Pedro. Tenho muitas boas lembranças dele lá, dentro da escolinha. Não, minha turma lá, minha turma foi lendária. Ele tem cara foi que lendária. era aluno daqueles impossíveis mesmo. Danilo tem cara. De Deus conhece. Parente, né? Acho que ele tá revelando algumas coisas. Pode ser. Eu acho que ele tá falando conhecimento de causa. Como era a turma lá, Danilo? Essa galera que estudava contigo? Rapaz, minha turma lá era uma turma boa, viu? Minha turma era Juninho de Agenor, era Dudu de Pantico, Ariane estudou há alguns anos
com a gente, entre idas e vindas, que ele teve uma época que ele estava lá e estava na Senec, alguma coisa assim. Mário, de Dr. Chiquinho, aqui do Ipiranga, também era com Mariana. Ele estudou alguma época aqui, depois saía, voltava. Neto de Joamar, esse foi do Jardim 1 até a 4ª série também. Betinho, do JB Leal. Todo mundo rico hoje em dia. Betinho do JB Leal estudou com a gente também. Cara, a turma era turma muito boa. Eu vou botar a Agatha na escolinha próximo ano. Ó, Mila Jane estudou com a gente, de Claudina, de Filhote. Sara, de Edebaldo. O currículo foi bem formado. Eu vou botar a Agatha em janeiro. Rapaz, a turma toda é um sucesso, como vocês bem sabem. Muita saudade de reunir essa galera, sabe? A gente nunca... Atenção, administradores do Instituto Educacional de Imenso. Um merchan desse aqui não tem. Amigo, o negócio aqui foi. Não tem quem pague. As matrículas próximo ano vai ser daquele jeito. Danilo, ficou aqui na Ilma até quantos anos? Rapaz, eu saí daqui de uma com 9 anos. 9 para completar 10, né? Eu fiz até a 4ª série aqui, do Jardim 1 até a 4ª. Só tive uma professora, tia Selene. Saudade dela, pessoa maravilhosa. Respeito muito a história dela. E aí, na 5ª série, que era o antigo ginásio, né? Eu fui para Teresina para fazer a 5ª série. Fui estudar no Diocesano lá. E, assim, um choque de realidade, viu? Você sair daqui com uma professora a vida inteira. Chegava lá de 50 em 50 minutos, entrava um professor diferente na sala. Rapaz, eu me emocionava. Eu disse, esse tanto de tia. Mas tu chamava de tia? Não, nessa época aí não mais, né? Eu chamo de tia até hoje, a tia Selene. Onde eu encontro ela, vai ser a tia Selene. E a gente conhecia as outras professoras também, porque eu tinha mais 3 irmãos, né? Então, todos estudavam lá na mesma escola? Todos estavam na escolinha. Os 4 estudando na escolinha. Então, eu conhecia quem era professora da turma do Davi, que era a tia Pedrina, da turma do Daniel, que era a tia Lília. Então, eu terminava conhecendo todo mundo. O complicado daqui da Ilma é que as professoras da gente conhecem as mães da gente. Se você fizer alguma coisa... Aí a chibata come no mesmo dia. Danilo, essa questão de sair daqui de Ilma, porque tu saiu daqui na tua infância, tu era criança, deixou muitos amigos e tudo. Como que foi pra ti, cara? Rapaz, foi... No início, tem toda a empolgação. Quando você vai mudar, tudo você vai fazer, que você tem uma mudança imediata ali, é aquele sentimento primeiro de euforia. Depois é que as coisas vão se ajustando, caindo dentro da realidade, você vai vendo. E assim, era muito difícil. As amizades lá em Teresina eram muito diferentes das daqui da Ilma. Aqui na Ilma, no meio da semana, a gente saía para caçar passarinho. Não, vamos caçar passarinho. Aí saía. Baladeira no pescoço? Saía uma reca de menino. Eu me lembro de muitas vezes que saía eu, Juninho, Dudu, Neto. Saía uma turma. Não, vamos caçar passarinho ali no Banguê. Aí saía para aquela região. Saía para aquela região da lagoa ali. Matando passarinho, pulando cerca de roça. Era bom demais, rapaz. As amizades até a questão da privacidade, né? Porque aqui você podia sair para todo lugar, lá já era outra realidade. Exatamente, mais restrita, as amizades mais difíceis, você não tinha aquele contato no meio da semana. E a responsabilidade de estudar também. De saber que você está numa escola cara, de saber que seu pai e sua mãe estão suando ali para lhe proporcionar uma vida, um estudo, né? Tu tinha quantos anos nessa época? Quando eu fui para lá, eu fui com 10 anos. Ixi, fui muito novo. Demais. Mas assim, eu sempre voltei aqui para Ilma e nunca me distanciei assim dos meus amigos, sabe? Dos amigos de escola. Tanto é que até hoje a gente se encontra, onde a gente se encontra, a gente faz festa junto. E eu me lembro agora recentemente, Dudu até casou. E aí no casamento dele a gente reencontrou alguns amigos e tudo. Então, assim, a gente sempre procura tá perto. Nunca perde essa raiz. A gente, assim, é lógico que a vida adulta, ela lhe proporciona um distanciamento natural de muitas pessoas que você queria tá ali sempre próximo, né? Mas, assim, no geral, lógico, tem uns colegas que são mais próximos, outros mais distantes, né? Mas eu sempre procuro, assim, quando estão aqui, que eu sei que estão aqui em Ilma, ligo, pergunto como é que tá e tudo, marca de encontrar, em Teresina também. Uhum.
É bom isso, cara. Com certeza. E aí tu foi pra Teresina, tu se formou em Direito. De lá já saiu pra Federal? Rapaz, eu fiquei no diocesano da quinta até o terceiro ano. Da quinta série até o terceiro ano. E no ensino médio já fica aquela ansiedade do pai, da mãe. Vai fazer o quê? E meu pai era muito, muito disciplinador. Ele valorizava muito essa questão de estudo, sabe? Ele sempre disse que o maior legado que ele poderia deixar para os filhos dele era a questão do estudo, né? De todos se formarem, de conseguir sua vida, sua independência. E dentro desse conservadorismo dele, ele dizia assim, olha, você tem que escolher uma profissão que lhe dê um bom retorno, que você tenha estabilidade, que você fique sossegado na sua vida. E aí ele dizia muito isso. Se fosse por ele, na verdade, todos os filhos teriam feito medicina. Mas nem todo mundo tem aptidão para a questão da medicina. Até hoje, eu entro no hospital e não me sinto bem. Eu tenho pavor a sangue, pavor. Eu já várias vezes em exame de sangue eu desmaio. Nossa Senhora! Desmaio. Não é para ser médico. Tenho realmente pavor de agulha, não me sinto bem. Só em estar no ambiente hospitalar eu já não me sinto bem. Mas quando entra no tribunal... eu me sinto em casa. O importante quando eu subo num púlpito, eu me sinto à vontade. É você se sentir fazendo bem o que você faz. Goste do que você faz e não terá que trabalhar um dia, né? Isso, exatamente. É muito importante isso, quando a gente se identifica com o seu trabalho. E é tão bom ser remunerado por fazer aquilo que você gosta, não tem? Cara, exatamente. Quando você diz assim, trabalhar com o que não gosta é uma infelicidade. Trabalhar com o que gosta realmente é felicidade. Você não tem menos estresse. Estresse todo mundo tem. É da vida. Não tem como. Um dia ou outro você vai estar estressado, você vai estar de saco cheio. Mas algumas pessoas me conhecem ao ponto de eu chegar, se eu chegar aqui, estou entrando no escritório. Quando eu entro no escritório, tem gente que sabe. Rapaz, aconteceu alguma coisa. Deixa ele isolado ali. Se ele quer que ele se resolve. Deixa ele isolado, deixa ele tirar o sapato dele, abrir a camisa e ficar trabalhando lá dentro sozinho. Então, é assim. Você hoje é uma pessoa realizada com a sua profissão? Eu me sinto bem feliz, sabe? Com a minha profissão. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Apesar de que algumas pessoas dizem pra mim assim, cara, tu é aquele cara que o que tu fizer... tu vai conseguir rodar e se dar bem. Tu vai conseguir... tu é aquele cara camaleão. Tu vai se adaptar. Mas, assim, profissionalmente, eu não me veria fazendo outra coisa que não fosse direito de forma direta, através da advocacia, ou de forma indireta, através de um trabalho mais burocrático, mas que também envolva o direito, né? E quando foi que tu teve esse estalo que falou, rapaz, eu quero fazer direito? Rapaz, na verdade foi por eliminação. A história lá a história do Ariano Suassuna. Que quando você é menino, se você gosta de abrir uma lagartixa, você vai ser médico. Se você gosta de somar tabuada, você vai ser engenheiro. E aí, se você não souber nada disso, nem gostar disso, você vai ser advogado. É o que sobra. O que sobrar, mas foi meio que por eliminação. Como você falou, daquela questão bem provinciana, né? Assim, né? Na verdade, na minha época, não existia essa quantidade de faculdade que existe hoje. Eu sou da turma, ingressei na Universidade Federal em 2007. Em 2007, tinha o quê de faculdade em Teresina? Que eu me lembro, tinha o CEUT, que hoje não é mais nem CEUT. Acho que tinha Nova FAP. E não sei se tinha FACID ainda. E Universidade Federal e Estadual. Então era um negócio assim, bem mais restrito. Você não tinha esse monte de curso, esse leque de opção de curso superior que você tem hoje. Hoje você tem uma gama. Eu acho que a vida, o desenvolvimento, ele proporciona uma abertura de leque. À medida, eu sempre observo isso. Quando eu chego numa cidade, porque eu quero saber se a cidade é grande ou pequena, você analisa a cadeia de serviço que tem aquela cidade. Se aquela cidade lhe oferece um leque de serviço grande, tu pode ter certeza que é uma cidade desenvolvida. É uma cidade até boa para se morar. Quando ela não te oferece isso, meu patrão, vai embora. Que aí não tem nada. Então, assim, naquela época a gente tinha também menos opções.
Então, meio que na eliminação, meu pai também, ele sempre dizia, os cursos que prestam medicina, direito e engenharia, se você for muito bom. Então, meio que tomei o caminho do direito, né? Mas quando você entra para fazer o curso de direito, ele lhe dá um leque de opções muito grande. Você pode ser polícia, você pode virar policial, você pode ser servidor do Tribunal de Justiça, do TRE, do TRT, entendeu? Você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser defensor, você pode ser procurador. Então, ele lhe dá um leque muito grande. E por último, lá no finalzinho da rama, que é o que a minoria faz, você pode ser advogado. Sempre pensa no último como advogado, né? Pouca gente se interessa realmente pela advocacia. Cara, advogar não é fácil não. Não é fácil não. É uma coisa de longo prazo. Os 3 primeiros anos de advocacia, meu irmão, acaba pena e fica mesmo ruim, financeiramente ruim. Agora sim, o direito, ele lhe dá uma coisa que às vezes as disciplinas de exatas, elas lhe tomam. Por exemplo, tem uma história de um garotinho que ele resolveu um problema matemático que era assim uma coisa absurda que ninguém conseguia resolver. Aí surgiu um meninozinho de 14 anos, um gêniozinho lá da Índia, foi e resolveu problema matemático lá. Pá, joga o menino em Harvard. Pode jogar. Joga o menino no MIT. O direito, ele nunca vai acontecer isso. Tu nunca vai ver um prodígio novo no direito. Tu pode ver assim, o cara muito foda no concurso público. Esse é muito bom. Mas tu nunca vai ver um juiz, a questão de um juiz, ou um desembargador, um ministro, bem novinho. Por quê? Porque o direito, ele te exige uma bagagem de vivência muito grande. É uma construção é uma social construção até, né? longa. Então, ele te dá essa diferenciação também. Meu primo, falando sobre questão de direito, tu botou aí na ponta da rama, né? A questão de direito e tudo. Como foi que tu decidiu que tu queria advogar? Aqui eu exemplifiquei as possibilidades, né? Mas realmente, para quem começa a fazer direito, pouquíssimas pessoas entram querendo advogar. Quando eu saí, que eu terminei o curso, a pressão familiar era para prestar concurso público. Porque te dá estabilidade, tu vai ter uma vida tranquila. Eu venho de uma família de tradição de ter muitos concursados de serviço público. Meu irmão mais velho já é servidor público da União há muito tempo. A minha mãe já é. Tio da Receita Federal, tio da PRF, entendeu? Então já vem de uma tradição familiar voltada para a questão do concurso. E eu entrei na advocacia meio que por acaso. Até uma história até engraçada. Em 2015, a Dilma, ela editou uma medida provisória que era uma mini reforma da Previdência. E dentro dessa mini reforma, tinham várias mudanças. E é uma coisa que pega meio de surpresa. Porque a medida provisória, no momento que ela é assinada, ela já passa a ter vigência. Aí o que acontece? Ela vai para o Congresso. O Congresso derruba ou sanciona a medida provisória. Essa medida provisória, ela entrou em vigor, só que o Congresso foi e derrubou. Então, quando ele derruba, aí eles votam um projeto de resolução para regular, para dizer o que acontece nesse meio período. Entendeu? E nessa época eu tinha muita dúvida sobre essa questão dessa medida provisória. E você é especialista em direito previdenciário. Nessa época eu já tinha feito uma especialização em direito previdenciário. E aí, um colega meu, que era coordenador de um curso de direito numa faculdade de Caxias, tinha um programa lá em Caxias, Direito e Cidadania, que a modalidade de funcionamento desse programa era o seguinte: eles te convidavam um especialista de alguma área, médica, de engenharia, de qualquer coisa, que o pessoal tivesse dúvida, eles chamavam o convidado ia dando a entrevista e o povo ia perguntando, né, tirando dúvida. E aí, eles tinham marcado justamente sobre a mini reforma da Dilma. E o convidado furou a entrevista. Era tipo assim, era 9 horas da manhã, ele desistiu na noite anterior. E aí o pessoal ficou aperreado lá, sem saber como era que fazia.
Aí ligaram para esse amigo meu, que era o coordenador do curso de Direito da faculdade de lá. E aí esse colega me liga. Disse, rapaz, tem uma entrevista aqui sobre direito previdenciário, tu não quer participar não? Eu disse, homem, e se dá certo isso? Ele disse, rapaz, é bom para ti, vai te dar visibilidade. Nessa época eu não advogava, eu disse, visibilidade para quê, né? Mas eu disse, rapaz, eu vou, não tem problema não. E aí era para ficar 15 minutos no ar, foi mais de 1 hora. E pergunta chegando. Chegaram tantas perguntas que eles deram meu telefone. Divulgaram meu telefone lá para... No ar. Divulgaram no ar. Colocaram lá naquela barrazinha no final. Sim. Lá. Telefone e tal. E depois disso, muita ligação, sabe? Muita gente perguntando, e aí, onde é seu escritório? Não sei o quê, eu quero marcar um horário para conversar com você. E uma dessas ligações me surpreendeu. É de uma pessoa que hoje é meu amigo, é meu sócio. Ele, um rapaz de Coroatá, interior do Maranhão. Fica entre Teresina, fica 240 km de Teresina e 240 km de São Luís. Fica bem no meio mesmo. Bem no meio. É uma cidade de uns 70 mil habitantes. Inclusive lá eu tive a felicidade de encontrar vários inhumenses trabalhando lá. Moço, tem inhumense em todo lugar, moço. Vários inhumenses. Porque lá, a cidade de Coroatá, ela era um polo de saúde. Coroatá, na época que eu cheguei lá, era administrada, a prefeita de lá era a Tereza Murá, casada com o Ricardo Murá, irmão do Jorge Murá, que era marido da Rosiana Sarney. O Ricardo Murá era tão poderoso, lá no Maranhão nessa época, que ele era secretário de saúde e de segurança. Então a saúde lá em Coroatá, ela bombava, lá tem um hospital regional, tem UPA, e na UPA lá trabalhou, que eu conheço aqui de Inhuma, Dr. Cláudio Nogueira, trabalhou uma época lá. Eu acho que o Dr. Carlinho também trabalhou uma época lá. Carlos Eugênio. Trabalhou lá, entendeu? Então, assim, tinha muito profissional de saúde. Você volta e meia eu ficava sabendo, né? E como eu trabalhava com direito previdenciário lá, às vezes eu pegava atestado, pegava laudo, aí descobri assim. Aí depois encontrava o cara, rapaz, tu tá lá em Coroatá? Eu disse, rapaz, tô lá, trabalho no regional, trabalho na UPA. Então, assim, tive essa grata surpresa de alguns encontros com terrenos inhumenses lá. Mas a história é o seguinte, esse cara me ligou e disse assim, doutor, é porque é o seguinte, eu tenho um escritório aqui em Coroatá e tinha uma parceria com os advogados do Ceará. Esses advogados foram embora e me deixaram na mão. E agora eu estou procurando alguém para a gente fazer uma sociedade. Eu disse, tu tem quantos processos? Ele disse, rapaz, deve ter uns 300. Sabe quando o olho brilha, que o cara diz assim, tem 300 processos? Pim! Aí eu nem acreditei. Eu disse, homem, isso é mentira, esses caras até é doido. Aí cheguei lá, como diabo é que um captador vai ter 300 processos? Solto, assim, não dei nem credibilidade não, né? Mas aí a conversa foi desenrolando. Eu disse, rapaz, quer saber da história? Amanhã eu vou aí. Aí quando foi no outro dia, eu fui para Coroatá. Quando eu cheguei lá, ele tinha mais de 300. Mais de 300, uma estrutura bem organizada de prédio. O prédio do cara era em frente ao INSS, somente. E de secretária que trabalhava já na área, entendeu? O pessoal que já sabia fazer montagem de processo. E aí eu fiz uma sociedade com esse cara lá, na mesma semana. Danilo, só para explicar para o pessoal o que é captador. Rapaz, captador é aquele cara que ele não é advogado. Leigo, né? É um leigo, às vezes ele nem sabe muita coisa de processo, mas de tanto trabalhar ele vai aprendendo alguma coisa ou outra. É aquele cara que vai atrás do cliente. Lá a gente chama de captador, de vaqueiro. Tem, de acordo com o lugar, muda o nome. Tem lugar que chama de vaqueiro, que é aquele cara que vai atrás do processo. Na Inhuma tem alguns. Tem um bocado aqui na Inhuma. Já me chamaram para ser captador. Tem. Rapaz, toda cidade do interior. Às vezes até uma pessoa também que terminou o curso de Direito, mas não tem OAB, né? Não passou ainda. Às vezes acontece. Ordem, às vezes acontece. Normalmente, o melhor captador é aquele cara que tem perfil de vender. Aquele cara que é bom de vender. É o melhor captador que tem. Acaba que é bom de lábia. O cara que é bom de conversa. Porque ele chega pra pessoa, como é que tu vai confiar num cara que não é advogado?
Entendeu? Não, tu vai pegar meu processo como se tu não é advogado? Aí o cara tem que explicar que tem uma parceria, que é com fulano de tal, não sei o quê. E tem essa questão do conhecer também, né? É uma pessoa que tá ali no meio da população, diferente do advogado que muitas vezes não tá ali. Porque assim... Quando você vai confiar sua intimidade a alguém, eu entendo. Lá, por exemplo, lá em Coroatá, por exemplo, a gente tem esse grande volume de processo lá, porque a gente lá não é só de Coroatá. São de várias cidades vizinhas que já conhecem, o escritório já conhece a fama, e aí o pessoal chega e vai direto. Alguns já vão direto, mas na época lá, bem no início lá, era captar mesmo. O cara ia na cidade lá e tal, conversava com as pessoas. E aí foi. Meu primo, conte aí pra galera de casa como é que tá sendo essa experiência de ser vereador, 2 anos já de mandato. Como é que tá sendo pra você tudo isso? Rapaz, essa é uma experiência única na vida, sabe? Ela é aquela experiência que ela é boa e é ruim, ela é feliz e ela é triste, ela é decepcionante, ela é eufórica. Política é uma mistura de sentimento que você não consegue explicar. Gratidão e decepção. Gratidão e decepção, muito. Então é uma mistura, é uma roleta de sentimentos assim que vai muito da questão do momento que você está vivendo, sabe? Assim, eu, quando resolvi, foi uma decisão muito difícil, resolver a questão de ser candidato aqui, de vir para cá, mas eu vim também imbuído de uma responsabilidade muito grande, porque assim, até hoje, as pessoas me conhecem, alguns dizem assim, é o filho de santo, é o menino de santo. Então, assim, por trás de mim, por trás do meu mandato, existe um nome muito forte, existe a questão de família muito forte. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, eu quando eu vim, eu sabia mais ou menos, lógico que você não tem como antecipar tudo que vai acontecer. Mas algumas nuances eu já tinha conhecimento. Então, por exemplo, eu procurei apresentar também alguns projetos que mudassem a vida das pessoas. O vereador, na verdade, a bem da verdade, o poder legislativo nos municípios, o papel dele não é legislar. Porque a legislação a gente já tem até demais. A gente já tem muita lei. O Brasil vive hoje um momento de desburocratização. Porque a gente já tem um número excessivo de leis. Então, assim, a principal função do legislativo hoje, do poder legislativo, é fiscalizar. É ser um contrapeso em relação à questão do poder executivo. Então, a questão de legislar em si, ela hoje é secundária. Mas eu apresentei, nesses 2 anos, um projeto interessante e que, de alguma forma, repercute na vida das pessoas. Por exemplo, a gente tem uma lista de medicamentos que é fornecida através da farmácia básica, que é fornecida de graça, de maneira gratuita, no hospital, nos postos de saúde, no CAPS. A gente tem essa questão aí. E já vinha de outras gestões, eu vim fazer a campanha aqui e muito se falava na questão de saúde, aqui em Uma. Que falta muito medicamento, que a população chega no hospital, nem tem médico, nem tem medicamento, ou tem médico e não tem medicamento. Então, sempre teve muito em foco essa questão aí. E aí, eu apresentei um projeto de lei que ele diz o seguinte, ele obriga o Poder Executivo a fixar semanalmente em toda a rede de saúde, nos postos de saúde, no hospital e no CAPS, a lista de medicamentos que estão disponíveis. E para que ele divulgue isso através das plataformas sociais. Por exemplo, pega o Instagram da prefeitura, não é super visto, super visitado, as pessoas não estão lá direto. Coloca lá a lista toda semana. Na página institucional, coloca no site. Porque tu evita, o cara tá lá na vereda, na malhada, tá precisando de um medicamento lá, ele vai no posto de saúde lá da região dele, não tem. O que é que ele faz? Caminho natural de todos, vem para o hospital. Aí você chega no hospital também, não tem.
Cara, então tu divulga a lista. Às vezes fica numa fila esperando para ser atendido, para depois que for atendido aí não... Exatamente, e chegar e não ter. Então, assim, se é uma coisa que é fácil colocar, ele pode ir lá na casa dele. Hoje a gente tem internet praticamente toda a zona rural, todo mundo acessa a mídia social. Então, é uma das coisas muito boas que as mídias sociais trazem, é essa conectividade, essa questão da disseminação da informação. Isso é muito bom. E o cara pode acessar na casa dele. Não, eu vou ver se esse medicamento que eu estou precisando tem aqui no meu posto. Ah, não tem. Vou ver se tem no hospital. Mas não tem o de sabor, de dar uma viagem perdida. Entendeu? O cara chegar e esbarrar com a porta na cara. E assim... Isso é transparência, né? Isso é transparência. Eu acho que a chave da administração pública hoje está na transparência, que é através da transparência que a sociedade vai saber fazer o controle. Publicidade e transparência, João Paulo. Eu sempre disse isso, cara. E outra coisa que vai te dar transparência em relação a esse projeto aí. Porque é o seguinte, na ausência do medicamento, que é obrigatório ser fornecido, caso a prefeitura não esteja disponível naquele momento, ela tem que justificar por que está faltando. Porque hoje, cara, eu vi muito isso aqui no ano passado, na época de Covid, de faltar dipirona, por exemplo. E não faltou só em uma. Faltou em vários lugares, cara. Tinha na rede privada também. Na rede privada, porque não conseguia, a indústria farmacêutica não conseguia dar vazão à demanda. Então, em algum momento, a culpa não é da administração, mas assim, a administração tem que dar uma satisfação para o povo, dizer o que é que está acontecendo. Então, na ausência de um desses medicamentos, ela tem que justificar porque está faltando. Isso é transparência, isso é bom. É bom para os dois lados. Sim. É bom para o povo e é bom também para a gestão, para que ela mostre, olha, eu estou sendo totalmente transparente aqui, eu estou mostrando por que está faltando, eu estou com problema de logística, eu estou com problema de licitação, eu estou com a licitação aberta. Enfim, é uma coisa que pode ajudar muito. Agora o detalhe. Esse projeto foi votado, foi aprovado por unanimidade, foi para o prefeito sancionou e até hoje nunca foi divulgada uma lista. Bora divulgar. Isso é descumprimento legal. Sim. Isso é descumprimento legal. Sim. Está descumprindo a lei. Isso é improbidade administrativa. Eu agora me lembrei de outro caso também, aquela lei que Luiz Alberto criou, em que todos os carros que prestam serviço ao município têm que estar devidamente identificados. Foi na época que ele era oposição e até hoje está na situação e até não hoje se respeita. Eu fico pensando, isso não seria improbidade administrativa? E a gente vai levando, vai deixando, né? Vai passando e as pessoas acabam deixando de lado. Danilo, mas tu coloca uma coisa interessante, tu falou sobre lei, né? Mas, como você bem colocou, o papel do vereador, às vezes, não, legislar já é um papel secundário. Hoje, a voz do vereador de cobrar, de dizer, o povo está querendo isso aqui, prefeito. Eu tenho certeza que você deve ter dado muitas contribuições para a administração também, nesse sentido, de estar levando essas queixas da sociedade até o governo. Cara, tem um projeto muito, muito interessante que eu sugestionei a ele no início do mandato. A ele e a primeira-dama também. Me lembro bem dessa conversa que tive com eles lá. E assim, eu respeito muito a história de todo mundo. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, ninguém entra na política se não amar muito sua cidade. Então, assim, acerto, erro, acho que todo mundo vai ter. Agora tem gente que acerta mais, tem gente que erra mais. Enfim, a vida. Mas eu respeito muito a história e a contribuição de todo mundo. E aqui em por isso que eu até disse no início, que para mim era uma honra sucedê-lo aqui no podcast, que é o Seu João. O Seu João Moisés, ele é uma figura muito emblemática, cara. Ele na verdade, ele proporcionou a maior expansão urbana da história de Inhuma. A questão, a gente tem um bairro inteiro, que talvez hoje seja o bairro mais populoso da cidade, que é o bairro Liberdade, que foi... esse imóvel inteiro, ele foi adquirido na época que o Seu João era prefeito, e ele foi doado para as pessoas, como forma de incentivar a ocupação desse espaço, de ampliar a cidade. Então, para mim, isso é um legado assim, que ninguém tira dele. Essa questão dessa visão de futuro, de ter a visão de que a cidade ia expandir para lá.
que a cidade poderia expandir para lá, e para lá seria um bom caminho. E assim, só que lá tem um problema de regularização fundiária, que é... Não é um problema só da Inhuma, né? A gente vê isso em... Regularização fundiária é um problema hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tanto na zona urbana como na zona rural. Aqui na zona urbana, nesse bairro especificamente, no bairro Liberdade, o que é que aconteceu? As pessoas recebiam os lotes, mas isso nunca foi, de fato, transferido em cartório, nunca foi feito o procedimento correto. Então, as pessoas elas têm os títulos de posse, mas não têm o título de propriedade. Isso influencia o quê? Tudo. Você vai fazer um financiamento bancário, se você tiver que deixar o imóvel como garantia, não vai deixar, porque não está registrado em cartório. A pessoa morreu, não tem como transferir para os herdeiros. Então, assim, uma das coisas que eu sugeri a ele no início, eu disse, olha, tem uma obra aqui, porque nem toda obra ela precisa ser de concreto, não. Você não precisa, para deixar um legado, você não precisa construir. Mas, às vezes, para os políticos, eles querem deixar alguma coisa que, né? O povo veja. Palpável. Que o povo veja, palpável, que a pessoa veja ali. E, para mim, isso é uma obra social muitíssimo mais importante do que uma obra física. Porque ela iria proporcionar a essas pessoas a dignidade de ter o registro em sua mão, de poder passar para os seus herdeiros, de poder fazer uma melhoria dentro da sua casa através de um financiamento bancário. Então, isso, para mim, seria um bem inestimável. E a gente tem esse mesmo problema aqui na zona rural. Se você for pegar os imóveis da zona rural, eu apostaria, teria coragem de apostar que mais de 80% ainda tá no nome de pessoas que já faleceram há muito tempo. É verdade. E isso é um cara problema. Não transfere. Isso é um problema. Isso é uma questão de desenvolvimento também, porque hoje se a gente tem um Banco do Nordeste, seu pai, por ser da área rural também, acho que você teve muita convivência com isso, né? E muita gente tem a oportunidade de se desenvolver através desses financiamentos que o Banco do Nordeste proporciona. Mas sem a documentação... É impossível. Então, cara, eu espero que algum gestor, algum dia, talvez até esse ainda nessa gestão, faça uma força-tarefa, né? Porque deve ser realmente uma força. E não é uma coisa para uma gestão. Isso deve ser um programa permanente. Eu acho. Porque também não é uma coisa que vai se resolver em uma gestão. Eu sugeriria até que isso fosse colocado dentro da atribuição de alguma secretaria, para que ficasse um plano, não um plano de gestão, né? Não um plano de gestão, mas que fosse um plano de governo, entendeu? Para que a coisa se perpetuasse. A gente tem cidades que têm a Secretaria de Regularização Fundiária. Isso. Geralmente as cidades maiores, elas já têm essa preocupação, as cidades menores, elas não têm. Mas tu tocou num ponto aí interessantíssimo, cara, e que eu já venho batendo lá na Câmara há algum tempo. Em uma hoje... está sendo engolida. Tem que resolver enquanto está pequeno, porque só vai crescendo. É um problema que só aumenta. Em uma hoje ela está sendo engolida. Em uma está sendo engolida pelos vizinhos. Está sendo engolida pelo Ipiranga, está sendo engolida por Valença, está sendo engolida pelos municípios da região. Mas por que tu diz isso? Vou só dar um exemplo, só um viés aqui. Em uma já teve 3 bancos. E uma já teve Banco do Estado, e uma já teve Banco do Brasil, e uma já teve posto avançado do Banco do Nordeste. Esse do Banco do Nordeste eu não sabia. Tinha um posto avançado do Banco do Nordeste aqui em um determinado momento. Hoje em uma não tem nenhum banco. Mas qual a repercussão disso? Toda. O que é que acontece? O cara que é aposentado, os comerciantes de uma estão morrendo, velho. Estão morrendo, não. Estão sendo mortos por uma falta de iniciativa nossa, eu digo nossa, enquanto sociedade, de não cobrar de maneira efusiva essa questão da reabertura do banco. E um problema de gestão também, que eu acho que é falta de visão. Porque essa foi uma das coisas que eu disse, a primeira coisa que deve ser feita em uma é tentar reabrir o Banco do Brasil. O cara chega aqui em uma hoje... Ele vai tirar o aposento dele, o aposentado, o pensionista, o beneficiário de programa social, qualquer pessoa que precise de um banco. Aí ele vai lá para Valença, tirar o dinheiro lá. Se ele precisar comprar alguma coisa, ele deixa lá, cara. Ele não vai deixar para vir comprar aqui. Ele vai comprar lá. Então o banco ele te proporciona muita questão de desenvolvimento.
E outras coisas também. A do comércio da Inhuma hoje, se não fosse o próprio comerciante abrindo correspondente bancário. Exatamente. E eu acho que aí o Banco do Brasil, ele tem... Claro que é uma empresa que visa lucro, né? Se eu posso terceirizar essa responsabilidade para outros sem ter os riscos inerentes a ter uma agência, ele joga para a mão dos outros mesmo. Agora, só que o Banco do Brasil não é uma empresa 100% privada, né? A gente... Ela tem a função social dela também. E nesse momento aqui, a função social do Banco do Brasil se esvaiu completamente. Tá sendo morta. Aí tu diz assim, há quem vá fazer essa defesa aqui. Eu acho que esse podcast vai durar muitos anos. Pode ser que alguém lembre alguma coisa e depois venha dizer, mas em determinado momento foi falado isso, eu não posso obrigar o banco a abrir. Cara, obrigar, você não pode, mas você pode usar ferramentas para que a coisa possa acontecer. A política. Vou lhe dar um exemplo. A política seria uma. Você ir atrás do superintendente do Banco do Brasil. Ora, quem era que estava mandando agora no Piauí em relação ao governo federal? Ministro Ciro. Ministro Ciro. Ministro Ciro é ligado com quem aqui em Inhuma? Com o prefeito. Teria toda a facilidade de chegar e dizer, ministro, eu preciso, uma coisa que eu quero é que reabra o Banco do Brasil. Será que o ministro da Casa Civil não tem como reabrir um Banco do Brasil na cidade como a nossa? Vou lhe dar outro exemplo, vou lhe dar outra forma de pressionar o banco. O banco, a folha de pagamento do município de Inhuma, ela é do Banco do Brasil. Sim. O orçamento, as contas em si, orçamento do município de Inhuma para 2023, cerca de 112 milhões de reais. Mais de 50% desse dinheiro é gasto com pagamento com o pessoal. É pago através de quem? Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele tem a garantia de que próximo ano, só do município de Inhuma, vai circular 50 milhões de reais. Só do município? Só do município. O prédio onde está o Banco do Brasil hoje, ele é de quem? Da prefeitura. Do município de Inhuma. Cara, usa as ferramentas que tu tem, chega pro banco e diz assim, olha, Banco do Brasil, se você não reabrir a agência, eu vou juridicamente quebrar o teu contrato de folha e te tirar do prédio que é meu. E eu tenho certeza... Precisa de licitação para contratar um banco? Precisa. Para venda de folha. Aí eles chamam isso de venda de folha. Para você colocar a folha no Banco do Brasil, é preciso uma licitação. Só que assim, aí tu diz, não, mas eu já tenho um contrato que a folha é do Banco do Brasil. Qual é o contrato que não tem cláusula de quebra? Todos têm. E eu tenho certeza que uma das cláusulas que tem lá é que mantém a agência na cidade. Entendeu? Então, assim, a gente tem muitas formas de pressionar o banco. A gente tem muitas formas. Agora, o que eu vejo é uma apatia total. Uma apatia total. Nem se discute. Se discute. Uma apatia completa de não ter a iniciativa nem de solucionar o problema. Outra coisa que vai matar os comerciantes de Inhuma. Vou lhe dizer aqui. Os maiores contratos hoje do município de Inhuma são com empresas de fora. Maiores contratos. E pasmem, 3 dos maiores contratos são com a mesma empresa. Com a mesma empresa. Contrato de conservação de prédio público, mais de 600 mil reais ano. Contrato de limpeza pública, mais de 600 mil reais ano. Contrato de transporte escolar, 2,2 milhões de reais ano. Essa empresa sozinha está recebendo 300 mil reais do município de Inhuma todo mês. Mensalmente. Todo mês. E esse dinheiro está indo para onde? A empresa não é daqui, cara. Não fica R$1 aqui. Tu tá dizendo então que é para a gente direcionar a licitação? Não estou dizendo isso. Isso é crime. Você não pode direcionar a licitação. Agora, é muito estranho essa empresa ter ganho essas 3. Entendeu? Então, assim, não sou eu que estou sugestionando que coloque que as empresas de Inhuma ganhem. Mas eu acho muito estranho uma empresa que está aqui na nossa cidade, que a logística dela já funciona aqui, não conseguir oferecer o mesmo serviço por um valor menor. Isso é que eu tô querendo dizer. Danilo, e assim, eu posso estar sendo leigo aqui no que eu tô falando, mas eu acho importante realmente que o dinheiro do município, a gente faça o possível para que ele fique no município.
E assim, eu vejo muitas organizações sociais, cooperativas. Será que não seria possível montar uma cooperativa de transporte escolar aqui na Inhuma? E se as leis das licitações elas permitem dar a preferência para essas organizações sociais? Existe a possibilidade de se fazer isso. E dentro das condições do edital, na montagem do edital, tu pode colocar que tem preferência, organizações sociais, com ou sem fim lucrativo, que desenvolvam esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu achei absurdo. É um recurso montante, assim, é um recurso bom, grande, que impulsionaria bastante a economia aqui. 2,2 milhões. 2,2 milhões por ano. Agora a empresa, para concorrer a essa licitação, ele já tem que ter os ônibus. Sim, é um dos requisitos. Um dos requisitos é que a empresa já tenha cadastrado, primeiro que ela tenha no CNAE, né? Que é o cadastro de atividades que ela desenvolve. Ela tem que ter nesse cadastro a atividade de transporte. E segundo, ela tem que mostrar que tem alguns ônibus e que tem condição de fornecer o serviço. Então, nesse caso, aqui na cidade, nós não teríamos nenhuma empresa que pudesse concorrer a uma licitação dessa? Não sei te dizer se a gente tem alguma empresa que tem o CNAE aberto para transporte e se dispõe de uma quantidade de carro, de patrimônio suficiente para fazer essa questão do transporte. Isso aí eu não teria como te responder, né? Eu acredito até que não, mas não sei, né? A gente nunca sabe quem é que tem alguma coisa, quem não tem. Isso é muito relativo. Mas existe até, tu entrou numa área aí que eu gosto também, que é a história de você trabalhar com a S, com a organização social. E isso é uma bandeira até muito da esquerda. E algumas pessoas me veem, às vezes, como se... não, Danilo é contra a esquerda. Não, eu não. Eu não tenho essa questão, ideologicamente eu sou contra a esquerda, ideologicamente eu sou afiliado. Não, eu acho que a gente tem que pegar o que é bom de cada uma. Aristóteles já dizia que as virtudes estão no meio. Aristóteles dizia que a virtude está no meio termo. Aí, olhando para isso, uma ideia que eu dei, que eu acho até, cara, eu acho assim, eu fico doente quando toca nesse assunto, que é uma fábrica de cajuína que a gente tem aqui. Uma fábrica de cajuína com todos os equipamentos comprados, que está inoperante desde o seu nascimento. História antiga. Ela não é de hoje. Ela nunca foi aberta. Eu não sei se ela ainda é do segundo mandato de Moura, se ele começou a comprar os equipamentos. Eu não sei te dizer, mas eu sei bem que ela passou os 4 anos da gestão de Silva Júnior sem funcionar. A gente já está com 2 anos da gestão de Elbert sem funcionar. E uma das ideias que eu dei para ele foi que ele abrisse essa fábrica de cajuína para ser operada por uma cooperativa. A gente tem uma cooperativa aqui em Inhuma voltada para a cajucultura. E eu acho que ninguém melhor para fazer a operação dessa fábrica do que os produtores. Sim. Eu acho assim... A gente precisa desenvolver muito aqui no município essa questão do cooperativismo. É uma saída, porque tipo assim, a gente tem uma concorrência forte de grandes produtores desses produtos. Então a única forma de ser grande é se juntar a todo mundo. João Paulo, eu vejo muito a vocação de Inhuma, ela é uma vocação para o setor primário. Aqui a gente já teve um momento de rapadura ser muito forte, aqui a gente tem Buriti muito forte, a cajucultura é muito forte. E eu vejo assim um setor bem parado, sabe? Eu não vejo grandes ações para tentar desenvolver essa questão. Só para você ter ideia. Ipiranga, eu acho que Ipiranga não deve ter nem 1/3 da produção de caju de Inhuma. Aí chegou uma grande fábrica e comprou para comprar toda a produção lá de Ipiranga, através de uma, eu acho, só se eu estiver muito enganado, é através de uma associação ou de uma cooperativa. O que é que eles fazem? Lá eles não têm a quantidade de campo de caju que a gente tem. Eles vêm, compram dos nossos produtores. E atravessa. Atravessa. E por que isso não foi aberto aqui? Por que esse contato não foi feito direto aqui? Sabe por quê? Aí é onde eu digo que entra a questão da gestão. Quem é o prefeito de Ipiranga hoje? Elvis Ramos. Da esquerda.
Até um abraço aí pro prefeito Elvis Ramos, é um cara que eu admiro demais, está fazendo uma grande gestão referência a dele, e ele é mestre, ele tem mestrado, ele é mestre, sabe em quê? Cajucultura. Olha. Então, assim, com certeza ele teve a participação de garantir um investimento nessa área, e eu sei disso porque no ano passado ele distribuiu várias mudas de pé de caju lá. Quer dizer, daqui a uns anos, talvez, Ipiranga tenha mais campos de caju do que os nossos de Inhuma. Eu que a entendo. gente não está voltado para essa questão de política. E é uma coisa até decepcionante. É até um desabafo aqui. Cara, como é que a gente tem um município totalmente voltado para o setor primário e o orçamento de 2023, tu tira um pedaço desse orçamento de uma pasta importante como essa? Uma pasta que eu já vejo parada e aí eu ainda vou tirar o orçamento dela? Cara, umas coisas que, assim, que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. E é o único setor capaz de gerar riqueza, de fato, aqui na Inhuma, é a agricultura. É o único setor que a gente consegue gerar riqueza mesmo aqui, é a agricultura. E hoje eu vejo até com mais facilidade, porque a gente tem muito mais tecnologia hoje, tem gente capacitada que a gente não tinha, tem o Instituto Federal aqui em Valença formando vários técnicos em agropecuária e agricultura. Então, gente capacitada tem. Eu entendo que o serviço público, o gestor, ele tem o dever de ser o incentivador, não de fazer tudo, lógico. Ele tem que ser o indutor. Mas tem que ser o indutor do crescimento. É uma situação que me deixa assim muito, muito triste essa questão. E eu não estou dizendo que é de agora, não. Embora a gente tenha já empresários do setor privado recebendo até prêmios de produção de cajuína. Mas são iniciativas exclusivamente privadas. Sim. Não tem interferência e incentivo de gestão pública nisso. Então, por exemplo, aqui a gente tem empresários aqui que saem toneladas de carreta por semana aqui de castanha. Toneladas, eu estou falando de toneladas semanais de castanha aqui de Inhuma. Entendeu? Mas isso por quê? Obra e graça do trabalho privado. Você não tem a questão de incentivar esse tipo de atividade, o que para mim é muito triste. Danilo, e nessa sua história aí como vereador, a gente vê que você já tem assim uma boa base de conhecer o que é Inhuma, como é que Inhuma funciona, como é que é a política do município. Eu queria que você falasse para a gente mais a fundo sobre essa operação política mesmo, assim, de fato, das negociações, de conversar com os vereadores, de entender como é que funciona esse tabuleiro político, vamos dizer assim. A gente passou agora por uma experiência de uma eleição na Câmara. Eu queria que você contasse mais um pouquinho como foi que sucedeu. Aliás, uma eleição atípica, né? Quase sempre as eleições, quando se chega para votar, já se tem um candidato definido, às vezes não se tem nem disputa, né? Sempre há um entendimento e dessa vez houve uma disputa, né? João Paulo, é uma das partes chatas da política. E deixa eu lhe parabenizar aqui, eu já fiz isso na rede social, não sei se chegou a ver, mas eu não sei nem se usei a palavra correta, eu disse que esse menino era muito audacioso, é no primeiro mandato e já vai ser candidato a presidente da Câmara. Mas eu digo isso num sentido positivo da palavra, de ter atitude, de se colocar. Eu já fui candidato a vereador, você sabe, porque eu nunca gostei muito de ser o reclamão, sabe? Eu acho que muito pouco, também eu sou oposição, talvez você nunca tenha me visto na rede social reclamando de alguma coisa. Eu detesto reclamar, eu sou daqueles que gostam de fazer. Porque assim, eu parto do pressuposto que se eu não sei fazer, eu não posso reclamar de quem sabe. E muito pior, se eu sei fazer e não faço e reclamo de quem faz. Foi isso que me levou à política, a ser candidato também. Eu digo, vou lá, dizer que eu sei fazer, vou tentar fazer, para depois se vier e não fizer, eu dizer, não fez porque não quis, porque é assim que se faz. E eu fui lá e fiz. Então, assim, uma das partes boas da política é você se colocar. Então, eu te parabenizo por isso, por ter se colocado à disposição. E é nesse sentido que eu digo que a audácia, mas no sentido da atitude, né? De se colocar. Eu vou lá me colocar para fazer. Rapaz, João Paulo, eu digo sempre isso. Na vida política aqui, eu já sou muito feliz
entendeu? Eu cheguei aqui para ser candidato, as pessoas acreditavam que eu não era eleito, porque eu não era tão conhecido. Quando eu venci, as pessoas acreditavam que eu ia ser só mais um, que eu não ia vir trabalhar, que eu não ia arregaçar a manga, que eu não ia apresentar resultado, que eu não ia apresentar solução, que eu não ia apresentar projeto. Então, hoje eu já tenho um reconhecimento social em relação a isso. E algumas pessoas diziam que eu não ia me dar bem com os colegas vereadores, e eu me dou bem com praticamente todos eles. Não tenho nenhuma restrição A ou B. Eu não faço opinar sobre as decisões políticas de ninguém, sabe? Eu acho que decisão política é uma coisa muito pessoal, sua, do que você acredita. Então, eu não costumo opinar. O que eu sempre digo é assim, eu não sigo esse caminho. Eu vou seguir outro caminho. Mas dizer que A ou B está certo, está errado, não. Isso quem vai dizer é o tempo. Isso quem vai dizer é o povo. Entendeu? Então, eu não tenho muito a dizer nesse sentido, não. A parte boa da política, sabe o que é? É tu visitar as pessoas. Isso é bom, cara. Tu chega na casa, tu ser bem recebido, tu sentar, tomar um café, contar uma história, contar outra história. Essa parte do jogo político, das cabeças políticas, essa é a parte chata. Essa é a parte que você se decepciona. Essa é a parte que você não acredita. Você olha para a coisa e não acredita que aconteceu. Essa é a pior parte que tem de política, é isso. A gente saiu agora de um processo eleitoral da Câmara que, para mim, eu não me sinto derrotado, cara. Até hoje. Eu disse isso lá na Câmara. No dia que a gente perdeu, eu disse isso na tribuna. Eu disse, olha, eu não me sinto derrotado, não. Eu me sinto vitorioso. Como você disse, em 2 anos, eu cheguei aqui totalmente desacreditado. Conseguimos articular uma chapa. Concorremos, perdemos, é natural da política. Todo mundo vai ganhar, vai perder. Parabéns aos vencedores. Os perdedores avaliem o que é que aconteceu. Agora, sim, o que é triste ver essa questão toda dessa eleição específica na Câmara é ver que está existindo uma sobreposição de um projeto pessoal de poder. E que isso está matando as instituições. É tipo assim, eu sou chefe do Poder Executivo e eu vou botar a minha mulher para ser chefe do Legislativo. O Legislativo tem que fiscalizar o Executivo. Como é que a gente vai ter fiscalização desse jeito? Como é que eu vou acreditar que esses 3 contratos que eu citei aqui, que vai ser visto a fundo essa questão? Será que a hoje presidente da Câmara, a presidente eleita Andréa, será que ela não já tinha conhecimento desse contrato, com esses valores, com a mesma empresa? Então, assim, algumas coisas que levam a crer que a coisa está indo pelo caminho errado. Os poderes, está na Constituição, são harmônicos e independentes. Independentes. Então, como é que a coisa vai funcionar de maneira independente? O prefeito e a primeira-dama, eles me procuraram, pedindo voto para ela. E eu disse para ele, o que eu vou dizer aqui, eu disse foi para ele. Ele não tem coragem de me desmentir. Eu disse para ele, olha, você está dando um recado muito ruim ao colocar sua mulher como candidata a presidente da Câmara. Primeiro, não está se importando com a importância das instituições. Segundo, está dizendo para todos os seus aliados que nenhum presta. O recado que você está dando para os seus aliados é esse. Que você não confia em ninguém e que nenhum deles presta. Foi até a pergunta que a gente, da oposição, se fez. Mas por que, Andréa? Porque é o questionamento que fica. Por que você vai tirar sua esposa da Secretaria de Saúde, que é a bandeira número 1 da administração dele, e que eu até já disse, Andréa é muito melhor gestora do que Elbert. Eu disse isso, foi na Câmara uma vez. Ela se mostra muito mais habilidosa em termos de gestão. E a gestão dela à frente da Secretaria de Saúde era uma gestão boa. A gente nota que tem sido uma gestão mais técnica. Se você for analisar os resultados em saúde, e estão aí os números,
para serem comparados com os últimos 4, com os últimos 6 anos, você vai ver que a gestão de saúde melhorou. Aqui foi aberta a questão do plantão odontológico, que é uma ideia muito boa. É uma ideia de desafogar a questão dos postos de saúde em relação à odontologia. É a questão de tu ter uma resolutividade no final de semana, em que tá tudo fechado, o cara tá com dor de dente, ia ter que esperar até segunda, até terça, quarta. Não existe isso. As pessoas que trabalham também, né? Exatamente, fora as pessoas que não têm a disponibilidade durante a semana, entendeu? A casa de especialidades é uma ideia fantástica, muito bom. Eu acho que deve ser implementado. Eu até fico feliz com essas colocações, porque eu vou dizer uma cena que eu presenciei. E eu fiquei até orgulhoso. A gente foi na secretaria para pegar uns exames da minha irmã, né? E aí a mulher chegou com uma consulta, se eu não me engano, para ortopedia, para marcar uma consulta com ortopedista. E a mulher perguntou: você quer fazer a consulta aqui na Yuma ou em Teresina? A mulher disse: não, eu quero fazer aqui na Yuma mesmo. É uma coisa nova que deve ser parabenizada, né? Isso. Agora deixa eu fazer uma crítica também. Alguns exames estão demorando muito para chegar. Não sei se por conta da demanda ou o que é que está acontecendo. Mas é lógico, tem essa parte dessa clínica de especialidades, é algo muito louvável. Fantástico, uma ideia fantástica. Então, assim, eu nunca vou ser uma pessoa irresponsável de fazer crítica por criticar. Eu acho que a crítica ela deve ter responsabilidade. Você critica onde precisa ser criticado. E você aplaude onde precisa ser aplaudido. Então, assim... Às vezes as pessoas até vão estranhar. Mas como é que Danilo foi eleito pela situação e agora tem alguns posicionamentos divergentes da situação? Eu acho que você está zelando pela autonomia do seu mandato, né? É justamente isso. É o que eu sempre disse. Eu disse, olha, vou repetir, desde a minha posse, eu disse isso. Eu disse, olha, para mim não existe vereador de prefeito, vereador de oposição. O vereador ele tem que ser da cidade. A cidade, ela não tem partido, não. A cidade, ela não tem filiação partidária. Ela não tem alcunha de Boca Preta, de Arapuá, de Rabo Fino. Ela não tem. A maioria das pessoas, elas não ligam para essa questão, não. Elas querem que os problemas dela, aquele problema cotidiano, seja resolvido. A maioria das pessoas querem isso. E eu também quero isso. Entendeu? Então, às vezes, quando você dá uma pancada aqui, você dá uma pancada ali, é nesse sentido. Mas, assim, eu fui eleito realmente dentro de um grupo. Tenho muitas decepções em relação a esse grupo. Enfim... Que você teria em qualquer grupo, com certeza. Seria natural, né? Mas, assim, eu nunca vou fugir da minha linha de raciocínio. Eu nunca vou fugir da minha linha... Da coerência. Do que eu acredito. Do que eu acredito enquanto... coerência política enquanto agente político atuante, né? Eu não vou fugir dessa linha, não. Mas voltando à eleição da Câmara, esse processo, ele deixou alguma marca, alguma... Eu acho assim, João Paulo, a marca, com certeza em mim não foi, em mim não ficou. Eu sempre digo muito isso para as pessoas. Olha, eu não tenho rancor de ninguém. Cumprimento qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu não tenho isso. É um processo natural. Quando você se dispõe a entrar em política, você já sabe que você vai encontrar situações como essa e tudo. Então, eu não tenho problema nenhum de sair na rua e encarar qualquer cidadão e o mês que seja. Agora, sim, o que a gente sabe é que desde que aconteceu a eleição... Alguns vereadores não estão tendo o mesmo conforto. Estão tendo que se explicar, não estão tendo o mesmo conforto de sair. Porque assim, o povo bota e o povo tira. E o povo cobra. Entendeu? Eu nunca tinha visto, eu sempre disse isso também. Eu sou novo no mandato, mas na política eu cresci o dente. Vendo meu pai fazer política e tudo. E eu não me lembro de a gente ter vivenciado um processo de Câmara assim tão comentado como foi esse. A chapa, para você montar a chapa na Câmara, você precisa de 5 membros. Então quase a maioria já, né? Ou seja, você monta 2, você pode montar 2 e vai sobrar um voto. Um voto para você pedir. Se voto sai caro. Então, foi uma coisa assim que eu acho que nunca tinha acontecido, de se montarem 2 chapas para concorrer, entendeu? Geralmente ou é consenso, ou monta só uma.
que por mais que não tenha unanimidade, mas geralmente a outra pretensa chapa nem vai, entendeu? E nessa foi todo mundo. A Câmara estava cheia. E é bom que está dando visibilidade. Uma coisa, Danilo, que eu achei interessante, e uma das coisas que eu cobrava muito, era a questão da Câmara mais perto do povo, né? E essas transmissões das sessões têm dado mais visibilidade ao papel do vereador. E, assim, a minha opinião de fora, não sei se isso que acontecia realmente de fato lá dentro, mas é que tinha gente que não queria que essa visibilidade acontecesse, entendeu? E, assim, a gente tanto cobrando que foi colocado, né, a transmissão online das sessões da Câmara. E você falou do público presente no local, mas tinha espectador online também. Tinha. E foi de improviso, eu não sei se o presidente da Câmara não vou deixar feito isso aqui, mas a impressão que eu tenho é que foi de improviso aquelas transmissões. Rapaz, aquelas transmissões não foram de improviso não, foi na pressão. Foi na pressão. Aquilo ali, desde o ano passado, eu cobrei muitas vezes na tribuna. Eu acho que em uma inteira sabe disso. Porque eu às vezes filmava a sessão e colocava no meu Instagram. E sempre fazia a cobrança. Porque tem que ser destinado recurso para publicidade dos atos da Câmara. Né? Eu me lembro também que Amanda cobrou muito a questão da transmissão. O vereador Marcos Antônio também cobrava muito. Esses três eu me lembro bem de cobrarem efusivamente. O vereador Rômulo também, algumas vezes eu me lembro dele cobrando. Mas era uma demanda, João Paulo. Eu até disse uma vez na tribuna. Eu fiz esse questionamento. Eu disse, a quem é que está servindo a desinformação sobre o que acontece aqui na Câmara? Parece que está servindo a alguém. Ao povo não é. Desinformação não serve para a população. E eu acho que esse é um caminho irreversível. Cara, agora, a André, como presidente, ela vai ter que fazer melhor. Ela vai ter agora que implementar um som, porque lá você só vê o vereador, você não escuta. É inaudível. É inaudível áudio daquela transmissão. Tanto é que eu fiz a transmissão com uma pessoa minha no meu Instagram, um ao vivo. E teve uma hora que tinha mais de 40 pessoas no meu ao vivo. Fora as pessoas que estavam lá e fora as pessoas que estavam no da Câmara. E provavelmente a maior audiência de todas as sessões da Câmara. É porque às vezes a galera reclama muito porque não estava sendo transmitido. E quando a sessão começou a transmitir, normalmente 7, 8 pessoas assistindo a Câmara, entendeu? A live da Câmara. De Deus, tu colocou uma situação interessante que eu uma vez disse isso na tribuna, porque chegou essa informação. Uma pessoa colocou, cobraram tanto a transmissão e agora só tem 7 pessoas, só tem 6 pessoas assistindo. Cara, o cara assistir ou não a sessão da casa dele é um direito que assiste a ele assiste se ele quiser. Agora, você proporcionar que o povo possa assistir é uma obrigação do gestor. É uma obrigação. Então, se o povo assiste ou não, cabe a cada um decidir. Agora, ao gestor, cabe a obrigação de proporcionar meios para que a pessoa possa assistir. Para que quem quiser possa assistir. Então, assim, se tiver só uma pessoa assistindo, já valeu, velho. Já valeu. Sem contar também que as pessoas vão assistir depois, em outro horário. Não pode estar ali assistindo naquele momento, mas fica lá salvo. Ela fica vai gravado. Eu quero saber o que foi que fulano falou. Será que falaram desse assunto também? Vai lá revisitar. Agora ali fica gravado. Agora ali acho que vai ter que ser comprado outro equipamento de mesa de som para poder captar o áudio direto da mesa. Com certeza. Eu acho que outra coisa, Danilo, que ninguém fala. A estrutura física da Câmara... Eu acho que tá bom dos vereadores se juntarem aí, atrás de seus deputados, atrás de emenda, para construir um gabinete para cada vereador ali, bicho. Eu acho um absurdo um vereador não ter um local para receber as pessoas, para conversar sobre o mandato. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso também. Mas eu vejo que a estrutura é muito precária da Câmara. Deixa eu te dizer, Câmara não pode receber emenda parlamentar. Não? Pode não. E como é que ela se mantém assim? É com o orçamento do 10º da Câmara. É com o repasse 20% é isso. Que o executivo repassa para a Câmara, entendeu? Ele pode aumentar isso em orçamento? Não pode. Ele tem um limite constitucional. Ele tem um limite. Aí dentro desse recurso esse limite ele varia de acordo com o tamanho da população também, entendeu? Até 35 mil habitantes é um percentual, pode ir até determinado percentual.
Então, o dinheiro da Câmara, ele é muito limitado. Ele não sei se daria para fazer um projeto dessa magnitude. Mas, assim... Nem o executivo pode fazer. O executivo pode. Se o executivo quiser melhorar o prédio lá da Câmara... Se o executivo quiser, ele pode. Ele pode. Ele pode receber emenda parlamentar, ele pode fazer um convênio com algum órgão federal e pode executar a obra. Quem não pode é a Câmara. Ah, tá. Entendeu? E é uma coisa, João Paulo, tu falou uma coisa aí interessantíssima. O prédio da Câmara é um dos melhores prédios da cidade. Sim. É um dos melhores prédios da cidade. Tanto de localização quanto espaço físico. E tem até como construir em cima também, né? Pronto, tem lá. A estrutura é perfeita. Aquele prédio ali era onde funcionava o Banco do Estado. Sim. E eu me lembro que ele foi comprado numa gestão do vereador Pedro de Hermínio. Ele comprou. Mas a maior parte das parcelas não foi ele que pagou, foram os sucessores. Meu pai foi gestor naquela época e pagou boa parte. Eu acho que o vereador Evaldo também pagou boa parte daquele prédio, entendeu? Então teve a participação de vários vereadores ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu me candidatei agora a presidente da Câmara, eu dizia para algumas pessoas e dizia também para os vereadores. Eu disse, olha, eu respeito muito a história de todo mundo dentro da política. E a gente teve vários presidentes que deixaram algum legado aqui na Câmara. Mas o legado deles foi para o Poder Legislativo ou para os vereadores. A Câmara nunca fez um trabalho para a sociedade que fosse reconhecido, sabe? A gente nunca deu um retorno, assim, para a sociedade, algum benefício para a sociedade. E tem forma de fazer. E eu queria ser presidente para fazer, para mostrar que podia fazer diferente, entendeu? Porque o bom gestor não é aquele que com muito dinheiro ele faz, não. Bom gestor, o que diferencia dois gestores é aquele gestor que com essa mesma quantidade de dinheiro que o outro, ele consegue fazer mais. Esse é que é o bom gestor, entendeu? E eu queria era isso, entendeu? Eu não queria ser presidente de Câmara para projeto de poder, não. Eu nem sei se eu vou ser candidato ainda, rapaz. Nem sei se amanhã eu vou estar vivo, se não vou. Então, para que fazer um plano? Daqui a 2 anos eu vou ser candidato a isso. Daqui a 2 anos, a 4 anos eu vou ser candidato. Não. Quem sabe sobre candidatura é o povo. Quem vai avaliar mandato é o povo. Entendeu? Se em 2024 eu for útil, for necessário para a cidade, o povo vai me dizer. Para onde é que eu vou? Por que caminho que eu vou seguir, né? Ou se eu não vou. Aí você sabe que o povo já anda montando chapa por aí, né? Ele já está respondendo aí bastante perguntas Danilo, que mandaram a gente aqui. já está caminhando aqui para o encerramento. Eu queria, de pronto, já lhe agradecer por ter aceitado esse convite. Eu acho que, continuo dizendo que, para mim, ali na Câmara, você está sendo um divisor de águas pelos seus posicionamentos, por ter se mantido firme. É uma coisa nova que a população de Inhuma não experimentou ainda, né? O que a gente vê, eu não estou criticando isso, né? Mas é que a maioria dos vereadores, eles têm uma certa subserviência, né? E você tem se demonstrado firme nos seus posicionamentos e, independente de ter sido eleito pela situação, você continua com seus posicionamentos. Isso é um ato de muita coragem. E eu tenho certeza que você tem ganhado muito, pelo que eu ando conversando aí, você tem ganhado muitos admiradores e uns haters também por isso, né? Mas é isso, obrigado aí por ter participado aqui do nosso podcast. A gente vai caminhando para as perguntas aqui que o nosso público está mandando no Instagram aqui do De Deus Neto. E deixar aberto para suas considerações finais e depois a gente passa aí para as perguntas. Primeiro agradecer aqui ao convite de vocês, me sinto muito honrado, de verdade, me sinto feliz de ter esse reconhecimento. Eu sempre digo isso, político, ele vive de imagem, ele vive da imagem dele, da imagem que ele transpassa. Então, quando o político ele perde essa credibilidade da imagem dele, é o fim da carreira dele. Só ele não viu ainda, mas é o fim da carreira dele. Então, eu acho que as ações, as atitudes é que vão determinar quem pode continuar, quem se credenciar a continuar ou não. Mas queria agradecer aqui a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com tantas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de conversar com tantas pessoas. Agradecer a minha família,
que sempre tá comigo, sabe? Política é difícil. Não... Se tiver uma base ali para segurar as pancadas. E as pancadas, às vezes, elas não são só em você. Você recebe pancada em quem está próximo. E isso aí é muito difícil de suportar. Eu sempre disse isso. Olha, quando eu entrei, eu estava preparado para receber pancada. Quando eu tomo algum posicionamento, eu estou preparado para receber pancada. Mas eu, não é extensivo. Entendeu? Isso aí, às vezes, entristece muito. Mas, mesmo assim, eles sempre estão comigo ali, apoiando tudo. Todos os projetos que eu vou encarar, eles sempre apoiam, dão força. Então, eu agradeço muito à minha mãe, aos meus irmãos. E hoje a cidade de Inhuma, inteira, sem exceção. Aos que gostam do mandato, aos que não gostam. A gente tem que saber receber crítica também. Às vezes a crítica, ela lhe ajuda a lhe construir. Você tem que saber absorver. Então, eu queria deixar aí esse agradecimento a todos. Tá certo, Danilo. Obrigado. A gente que agradece a sua disposição de estar aqui. Eu espero que mais adiante a gente consiga conversar com outros vereadores também, que eles se disponham, porque eu acho que faz parte do mandato também a gente prestar conta desse mandato à sociedade, e são espaços como esse que é possível que a gente preste conta à sociedade do mandato que se tem feito. Quando surgiu a ideia do Jacuba, eu queria contar histórias que, assim, a gente se preocupa muito pouco com a nossa história, em deixar registrado essas coisas. Então, assim, muitas conversas que a gente vai ter aqui por diante é mais nesse sentido também de deixar registrados os acontecimentos da nossa cidade. Agora mesmo na eleição da Câmara, para você ver o nível de preocupação que a gente tem com a história da nossa cidade, muita gente saiu comemorando a vitória da vereadora Andréa como sendo a primeira mulher eleita presidente da Câmara. Então, assim, isso para mim tá provando que a gente realmente tem essa dívida com a história do nosso município. Eu espero que o Jacuba Cast venha nesse sentido também, de deixar registrado aí para a eternidade aí na internet as histórias do nosso município. E é porque lá na Câmara tem a galeria de ex-presidentes. Eu vi o pessoal colocando como se fosse André. Eu digo, rapaz, nunca visitaram a Câmara. E na hora que você chega lá, você vê a galeria dos ex-presidentes, tá lá a vereadora Vilani. Tá para todo mundo ver, e Tena de Nazaré. Pois é. Mas ela, agora Tena, eu acho que ela não tá na galeria, sabia? Tá não. Eu não tô me recordando de foto dela lá, não. Acho que tá. Eu tenho essa impressão, mas eu vou ficar mais atento lá, eu vou te dar um feedback, se tá ou não. Bora lá de Deus, agora vamos para o povo quer saber. Agora, alguma restrição para alguma pergunta? Pode fazer tudo? Não, pode fazer todas. Se eu souber, eu respondo, hein? Se eu souber... Bora lá de Deus, né? A primeira pergunta é essa aqui, todo mundo manda aqui. Você vai se candidatar a prefeito da nossa cidade? Beijos. Menina mandou aqui pra ti. Cara, candidatura de executivo, de prefeito. Eu sempre disse isso, cara. Ela depende muito mais das pessoas do que de você. Ela nunca é uma candidatura que deve ser imposta, sob pena de você pagar um preço muito alto. Então, candidatura de prefeito depende de muitos fatores. Ela depende de grupo. Respondendo, ela depende do povo. A pergunta, você está disponível? Porque como eu, que já fui candidato, sei que é exatamente como você está falando. É se o povo pedir. Mas, refazendo a pergunta, você estaria disponível para encabeçar uma chapa? Estaria. Eu sempre digo isso. Eu não tenho medo de desafio e sou muito corajoso, sabe? Eu não teria medo, assim, de encarar. Porque às vezes as pessoas têm muito medo de perder, sabe? E olhando hoje para um filme da minha vida, da vida da maioria das pessoas, a vida é mais derrota do que vitória. O que define sua vida é quanto tempo você aguenta perder e o que é que essas derrotas podem contribuir em sua vida. É isso que é a vida. Entendeu? Então, não tenho medo, não. Acabamos de ganhar um corte aí, viu? Isso aí vai pro feed. Com certeza. Bruno, meu amigo Bruno, lá da Times.
Doutor Danilo, qual os próximos projetos que o senhor tem em pauta para o próximo ano de 2023? Ei, um abraço aí, Bruninho. Cara, próximo ano eu tenho alguns projetos, eu tenho pelo menos 2 projetos legislativos interessantes, projetos de leis interessantes, como esse da lista de medicamento, que eu falei aqui. São projetos que vão beneficiar diretamente as pessoas, de alguma forma. E eu tenho um projeto de intensificar a fiscalização. Próximo ano eu vou dedicar mais tempo, o maior tempo possível, à questão dessa fiscalização. Inclusive sempre conversando com os colegas vereadores, mas agregando um perfil técnico em cima disso também. Algumas pessoas não sabem, mas lá em Teresina, o meu escritório, ele é jurídico, mas tem uma parte contábil também. Mas a especialidade lá é a contabilidade privada, não é a contabilidade pública. Mas aí agora eu estou com um novo projeto também para a gente entrar na contabilidade pública. E aí esse projeto a gente vai... o plano piloto vai ser aqui em Uma. Show de bola. O senhor já se considera ser candidato da oposição na próxima eleição? Pergunta polêmica. Isso aqui é o povo que quer saber. Eu tô tentando filtrar. Rapaz, hoje, o que eu posso dizer para a população de Uma é que hoje eu estou muito mais afinado com o grupo que hoje é da oposição do que com o grupo da situação. Então, hoje, eu vou marchar com esse grupo. Eu vou tentar desenvolver ações conjuntas com esse grupo. Porque, assim, eu tive muitas decepções dentro do grupo da situação. Olha, contar aqui uma coisa, né, mas nem um momento, né, rapaz? Mas fica à vontade. Já contei muito aqui. A minha irmã foi secretária de assistência social. Rapaz, era um tormento para mim. Porque ela só estava lá porque eu pedia para ela estar. Ela é uma menina muito honesta, muito responsável. E eu ia muito em todas as repartições e procurava andar menos lá. Porque eu sabia como era o posicionamento dela. Você vê que, por exemplo, tem vários carros públicos aqui, carro alugado, carro comprado. Ninguém nunca viu o carro da assistência social na porta da minha casa. Você pode passar lá, no tempo que ela estava lá, você podia passar lá naquele prédio lá de Chique Sepisa, que todo dia o carro estava lá guardado. Isso é um detalhezinho pequeno, mas que para mim diz muito sobre a questão da conduta dela. E assim, ela tentou desenvolver algumas ações e como ela não conseguia, ela ficava zangada comigo. Porque eu que estava colocando ela naquela responsabilidade, não sei o quê. Até que chegou um ponto que a gente, na verdade, eu entreguei a Secretaria de Assistência Social em agosto. Eu tenho um ofício com recebido com tudo. Aí tem gente fazendo piada, dizendo que tem vereador que vai perder chave de secretaria agora. Cara, eu fico pensando, quem será esse vereador? Porque eu não sou. Eu entreguei em agosto. E uma outra oportunidade eu conto para vocês porque eu entreguei. Tem uma pergunta aqui relacionada à Secretaria de Assistência, onde pergunta se a Secretaria de Assistência foi imposição do senhor ou foi junto ao prefeito. Vocês entraram no excesso, numa conversa e ele lhe convidou. Rapaz, foi na montagem do grupo dele. Foi na montagem do grupo dele que envolveu, inclusive, a eleição do vereador Luiz Alberto enquanto presidente. Acho que ele fez lá, tentando fazer a montagem do grupo. Ele me convidou, na verdade, a gente teve uma conversa sobre questão de possibilidades de secretaria. E dentro das possibilidades que foram apresentadas, foi escolhida a assistência social. Entendeu? E eles até imaginavam que eu ia colocar a minha mãe, que eu ia apontar a minha mãe, né? Que a minha mãe é assistente social, ela é na lista do Seguro Social, do INSS. Achavam até que ela que iria. E aí eu disse não, eu tenho um nome melhor. Porque a cara dessa gestão não é renovação. Então vamos botar gente nova para trabalhar, vamos criar novas lideranças. E aí foi essa a ideia, foi nessa ideia. Só fazer essa última pergunta aqui.
um ponto positivo e um negativo da atual gestão. Um ponto positivo, um ponto muito positivo, que eu até já disse muito aqui nesse podcast, já disse muito aqui sobre esse ponto positivo. Saúde. Ponto muito positivo dessa gestão. Melhorou substancialmente. Problema tem, porque qualquer um vai ter. Ninguém vai ser perfeito em nenhuma área. Ponto negativo dessa gestão. Pouca publicidade, nenhuma transparência, principalmente em relação aos contratos públicos. Encerramos. Danilo, de novo, muito obrigado por ter vindo aqui no Jacuba Cast. Espero que esse instrumento sirva para a nossa população aí como mais um instrumento de comunicação aqui na nossa cidade, que com certeza vai trazer muito mais informação. De Deus Neto, que está aqui agora contribuindo e vai assumir a bancada muito em breve. Vou aproveitar aqui a oportunidade para dizer para a galera que eu estou indo um pouquinho mais para distante da Inhuma, mas eu volto logo, viu? E Deus vai ficar comandando aqui os próximos episódios. E fiquem ligados com a gente. Como é que faz aquele negócio lá? Toca no sininho, como é? Aperta no sininho da notificação, clica no gostei e se inscreva no nosso canal. É isso aí. Valeu! Valeu!